Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio de 2022 e faremos um estudo adicional do nosso tema da semana, que foi a promessa. Essa foi a lição de número 8 do nosso trimestre. O nosso guia de estudos vai trazer aqui hoje alguns textos que vão trazer um pouco mais de luz sobre aquilo que estudamos durante a semana. O primeiro parágrafo que vai aparecer aqui na nossa lição é uma declaração do próprio autor, que diz assim: Abraão foi um profeta extraordinário, com quem Deus compartilhou até certo ponto o seu plano da salvação por meio do sacrifício do seu filho. Quando você percebe aquilo que havia sido a revelação dada ao ser humano a respeito da vinda do Messias, até o momento do sacrifício de Isaac, que acabou não acontecendo, você encontra a promessa de que alguém viria para resolver o problema do pecado. Como é que ele seria resolvido? Bem, estava implícito em todo o processo que teria que haver uma morte, teria que haver alguma situação de vindicação, até porque o cordeiro que era sacrificado todos os dias representava o Messias que deveria morrer pela humanidade. Mas através daquilo que aconteceu com Abraão, no sacrifício de Isaac, as pessoas tiveram a oportunidade de entender um pouco daquilo que seria o sofrimento experimentado pela própria divindade, pelo próprio Deus, quando, por conta do pecado, Cristo Jesus teria que ser morto na cruz do Calvário por nós. Aqui há um texto agora de Ellen White, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 305, onde Ellen White vai falar sobre isso. Ela diz: Isaac era um símbolo do Filho de Deus, oferecido em sacrifício pelos pecados do mundo. Deus queria imprimir na mente de Abraão o evangelho da salvação para o ser humano, a fim de fazê-lo e tornar essa verdade real para ele, bem como provar-lhe a fé, pediu que matasse seu querido Isaac. Foi-lhe feito compreender pela própria experiência quão inexprimível era a abnegação de Deus em dar o próprio filho para morrer em favor de redimir o ser humano da total perdição. Nenhuma tortura mental poderia ser para Abraão igual àquela que sofrera ao obedecer à ordem divina de sacrificar o seu filho. De certa forma, através do sacrifício de Abraão, o que ficou evidente não foi apenas o sacrifício de Cristo Jesus, mas o quanto custaria para o próprio Deus, o Pai, o sacrifício de Cristo Jesus. Nós pensamos apenas em Cristo morrendo na cruz, mas imagina o que deve ter custado para Deus, o Pai, ter ouvido o próprio Filho dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Quando você olha para esse brado angustiado, por causa do próprio pecado da humanidade que estava sobre Cristo Jesus, fazendo uma barreira, ele não conseguia sentir a presença real do Pai. Mas o que sabemos é que o Pai nunca abandonou o seu Filho. O Pai estava sofrendo junto com o Filho. O Espírito de Deus também sofria junto com o Filho. A Trindade Divina estava unida para salvar a humanidade. Mas o pecado da humanidade sobre Cristo Jesus impedia que ele sentisse a presença do Pai. Isso fez com que o sacrifício fosse imensamente terrível, tanto para o Filho quanto também para o Pai, como também para o Espírito Santo. Um outro detalhe que vai ser destacado aqui no nosso guia de estudos, ainda no livro Patriarcas e Profetas, agora na página 137, vai mencionar aqui a escolha da esposa para o Isaac. O texto diz assim: Abraão já estava idoso e não esperava viver muito. No entanto, ainda precisava fazer uma coisa para garantir o cumprimento da promessa à sua posteridade. Isaac era aquele que havia sido divinamente designado para suceder-lhe como guardião da lei de Deus e ser o pai do povo escolhido. Contudo, Isaac era ainda solteiro. Os habitantes de Canaã estavam entregues à idolatria, e Deus havia proibido casamentos entre seu povo e eles, sabendo que esses casamentos conduziriam à apostasia. O patriarca receou o efeito das influências corruptoras que rodeavam seu filho. Para Abraão, escolher uma esposa para seu filho era assunto de suma importância, pois queria que ele se casasse com uma mulher que não o afastasse de Deus. Confiando na sabedoria e no amor do pai, Isaac estava satisfeito com a entrega dessa questão a ele, crendo também que o próprio Deus dirigiria a escolha a ser feita. Você percebe que o plano de Deus para esse pai e filho era alguma coisa tão importante na história deles, que entendendo aquilo que estava envolvido na escolha dessa pessoa que seria a esposa do Isaac, nem o pai e nem o filho estavam dispostos a correr risco.
Por isso eles o fizeram com tanta oração. O próprio Isaac é apresentado no capítulo 24 de Gênesis como estando em oração. Quando a Rebeca está chegando, ele estava voltando do seu lugar de oração. O que demonstra que ele também confiava em Deus na direção de todas as coisas. Esses homens haviam entendido que Deus tinha um propósito grandioso para suas vidas. E o grande receio que eles tinham era de que escolhas que eles pudessem fazer poderiam afastá-los ainda mais do plano de Deus. Por isso, Abraão vai tomar a decisão de buscar alguém entre aqueles que conheciam a Deus, e não entre o povo de Canaã. Por isso Isaac vai confiar ao pai essa situação. Você percebe nitidamente que aqui, nesse contexto, você encontra dois homens cuja vida orbitava em torno da vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Estamos falando aqui de um casamento. Mas ambos, pai e filho, queriam a vontade de Deus naquele casamento. Se essa fosse a mola que impulsionasse a vida de mais pessoas na nossa sociedade hoje em dia, que mundo nós teríamos? Aonde estaríamos antes de buscar os nossos próprios interesses, se nós estivéssemos buscando os interesses do próprio Deus? Eu gostaria de orar para que esse fosse o Espírito a nortear a minha vida e a tua, enquanto vivemos os dias que antecedem o retorno de Cristo Jesus, dias tão solenes nos quais vivemos. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que tem planos maravilhosos para cada um de nós. Ajuda-nos a podermos viver esses planos, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?